No ambiente corporativo, ninguém desaba de uma hora para outra. A queda sempre começa muito antes, no instante em que você age sem enxergar o desfecho. Um profissional pode trabalhar duro, entregar tudo, fazer o certo e ainda assim perder uma promoção para alguém que calculou cada passo com antecedência. Porque aqui dentro não vence o mais dedicado. Vence o que planeja o fim antes do começo. Hoje você vai entender por que sua carreira só muda quando você domina esse princípio e como evitar ser usado como peça no jogo. E antes de seguirmos, comente se você já viu alguém ser derrotado por não prever o final. No mundo corporativo, o erro que mais destrói carreiras não é a falta de esforço, é a ilusão de que reagir rápido significa ser estratégico. A maior parte dos profissionais trabalha como bombeiros, resolvendo um problema hoje, outro amanhã, acreditando que isso os tornará indispensáveis. Mas o que realmente acontece é o contrário. Quem vive apagando incêndios nunca é visto como líder. É visto como alguém que chega atrasado ao próprio jogo, porque o verdadeiro poder não está em resolver crises, está em impedir que elas existam. E isso só acontece quando você enxerga o final antes de qualquer outro. O profissional moderno sofre de uma cegueira silenciosa. Ele vê o próximo passo, mas nunca o desfecho. Ele apresenta ideias sem imaginar como serão usadas contra ele. Ele entra em disputas internas sem prever quem ganhará força política com o conflito. Ele tenta negociar salários sem calcular os impactos da conversa na sua reputação futura. E quando percebe que as coisas saíram do controle, já é tarde demais. Alguém mais estratégico tomou a narrativa que deveria ser sua. É por isso que tantos funcionários talentosos permanecem estagnados, enquanto outros, muito menos competentes, sobem rápido. Os competentes reagem, os estrategistas moldam. O competente tenta sobreviver ao agora, o estrategista domina o depois. Aqui está a realidade crua. Quem não pensa o fim inevitavelmente vira peça do tabuleiro, e peça não sobe de posição. A hesitação te transforma em ferramenta, a falta de visão te transforma em alvo. E se esse ponto já está clareando sua visão sobre por que você talvez não esteja avançando como deveria, então deixe um like agora. Isso ajuda o canal e sinaliza que você quer continuar recebendo esse tipo de análise profunda. Conteúdo que nenhum chefe vai te ensinar, mas que decide seu futuro aqui dentro. Quando você entende o erro invisível, começa a entender como dominá-lo. A Lei 29 expõe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. No ambiente corporativo, ninguém é promovido porque trabalha bem, e sim porque parece inevitável. E essa inevitabilidade nasce do planejamento. Os estrategistas não vivem esperando sinais, oportunidades ou reconhecimentos espontâneos. Eles constroem o final primeiro e caminham para ele com precisão cirúrgica. Enquanto o profissional comum pensa o que eu faço agora, o estrategista pergunta como isso termina. É essa diferença que separa influência de irrelevância. Pessoas que planejam até o fim preveem reações, consequências, alianças e retaliações. Antes de apresentarem uma ideia, elas calculam quem vai apoiá-la, quem vai enfraquecê-la e como transformar qualquer resistência em vantagem. Antes de negociar salário, já sabem como o gestor pensa, quais cartas mostrar e quais esconder. Antes de entrar em conflitos internos, já mapeiam quem ganha poder com o caos e quem perde, e isso define a estratégia ideal. O profissional comum enxerga uma linha reta. O estrategista vê um tabuleiro de múltiplas camadas. E quando você começa a enxergar o tabuleiro, começa a compreender por que tantas derrotas eram, na verdade, previsíveis. Porque você se movia enquanto os outros já estavam 3 passos à frente. A essência da Lei 29 é brutal. Se você não controla o final, alguém controla para você. E quando o outro controla o final, você vira figurante da própria carreira. Quem não enxerga 3 movimentos à frente, inevitavelmente vira vítima do quarto. A partir do momento em que você internaliza isso, o jogo muda. Você começa a perceber que tudo, absolutamente tudo, tem desfechos previsíveis. Reuniões, conflitos, promoções, alianças, quedas. E se pode prever, pode moldar. O plano é poder, a visão final é a arma. E a Lei 29 é o mapa que separa o líder inevitável do profissional esquecido na multidão. Quando você entende isso, o resto do vídeo se torna revelação. Imagine um projeto corporativo à beira do colapso. Nada funciona, prazos estourando, chefes desesperados, reuniões emergenciais acontecendo todos os dias. No meio desse caos, existe alguém que ninguém sequer notava. Um analista júnior, quieto, meticuloso,
discreto, até que, no momento em que todos pareciam perdidos, ele pediu a palavra. O que ninguém sabia é que semanas antes ele já havia previsto exatamente esse cenário. Ele sabia que o projeto ia ruir, sabia quais áreas seriam responsabilizadas, sabia como a diretoria reagiria e, principalmente, sabia que naquele instante surgiria um vazio de autoridade. Um espaço que alguém teria que preencher. Ele planejou o fim antes que o fim chegasse. Enquanto os líderes oficiais apagavam incêndios, ele construía um mapa silencioso, riscos, rotas alternativas, contingências, organizou dados, cruzou números, antecipou falhas estruturais, e quando o caos finalmente explodiu, ele abriu seu notebook e apresentou o que todos buscavam, uma solução completa, clara e pronta para execução. Naquele momento, a sala mudou. Os diretores, que antes ignoravam sua presença, agora o encaravam como ponto de referência. Chefes começavam a fazer perguntas diretamente a ele. O discurso dos gestores passou a orbitar seu diagnóstico. Sem cargo, sem autoridade formal, sem poder declarado, ele se tornou o centro da decisão. E tudo isso por uma razão simples. Quando você prevê o colapso antes dele acontecer, você se torna indispensável. Quem enxerga o fim antes dos outros controla o começo de tudo. A partir dali, sua carreira nunca mais foi a mesma. Ele não lutou por reconhecimento. Ele o arquitetou. Criou um final onde ele era a peça-chave, e então caminhou para ele com precisão. Observância da Lei 29 significa exatamente isso. Não reagir ao caos, se antecipar a ele, e usar a previsibilidade do colapso como palco para sua ascensão. Esse é o poder silencioso de quem planeja o fim. E é por isso que aqueles que dominam essa lei nunca parecem surpresos. Apenas preparados. Agora olhe para o outro lado da lei, o lado daqueles que não veem o final. Um profissional talentoso, respeitado, sempre entregue no prazo, sempre educado, sempre disponível. O tipo de funcionário que qualquer gestor elogiaria, mas jamais promoveria. Ele acreditava que boas entregas falam por si. Acreditava que competência era suficiente. Acreditava que mais cedo ou mais tarde alguém notaria seu esforço. Mas no campo corporativo, acreditar nisso é como caminhar vendado em direção a um abismo. Esse profissional seguia um padrão fatal. Só falava quando tinha certeza absoluta, só apresentava ideias quando estavam perfeitas, só se posicionava quando a situação estava segura demais para gerar impacto. Ele via apenas o próximo passo, nunca o desfecho. E enquanto ele revisava uma proposta pela 10ª vez, alguém menos preparado, mas mais estratégico, já estava apresentando a própria versão à diretoria. Enquanto ele aguardava o momento ideal para negociar salário, alguém mais ousado se antecipava e assumia a narrativa. Enquanto ele evitava conflitos para não parecer arrogante, outros avançavam e ocupavam espaços que deveriam ser dele. A Lei 29 pune a hesitação de forma lenta, cruel e silenciosa. Primeiro, você deixa de influenciar, depois deixa de ser consultado, até o momento em que deixa de ser lembrado. E o mais brutal é que a queda não dói no início. Dói quando você finalmente percebe que a sua reputação já foi consolidada sem a sua permissão. Quem não pensa o fim será definido pelo fim, e nunca pelo caminho. Esse profissional só entendeu o erro quando recebeu a notícia que mais temia. Um colega menos competente havia sido promovido. E quando buscou saber o porquê, ouviu a frase que enterra carreiras: ele parece mais preparado. Parece, não é. Porque no campo do poder, percepção vence realidade. Transgredir a Lei 29 não te derruba de imediato, te apaga aos poucos. E quando você finalmente nota que sumiu, é tarde demais para planejar o fim. Se você chegou até aqui, já entendeu a natureza da Lei 29. Mas agora entramos na parte mais importante. Como aplicar esse princípio na prática, no campo de batalha corporativo, onde decisões mal planejadas custam respeito, oportunidades e anos de carreira. Planejar até o fim não é um ato burocrático, é uma arma psicológica. É a capacidade de escrever o final da história antes que alguém escreva por você. E para isso, você precisa dominar 4 territórios: promoções, negociações, conflitos internos e grandes projetos. Comece pelas promoções. A maioria espera o anúncio da vaga para então se movimentar. O estrategista faz o oposto. Ele começa a moldar sua narrativa meses antes do processo existir. Ele mapeia quem decide, quem influencia, quem pode atrapalhar e quem precisa ser conquistado. Ele identifica quais entregas serão relevantes, quais aliados fortalecem sua candidatura e quais informações devem circular nos bastidores. Quando a promoção é anunciada, o final já está escrito,
e ele já está no papel principal. O resto do departamento apenas assiste à história que ele arquitetou. Agora, avancemos para a negociação salarial. O erro comum é entrar na conversa para ver o que acontece. O estrategista jamais faz isso. Ele prevê objeções, cria provas, prepara números, mapeia argumentos do gestor, identifica o momento político ideal e até planeja o impacto que a conversa terá nas próximas semanas. Ele não improvisa, ele antecipa. A negociação não é o início, é o fim do plano. E então temos os conflitos internos, talvez o campo mais minado de todos. Quem não planeja o desfecho entra em uma discussão tentando vencer e sai perdendo reputação. O estrategista nunca entra em um conflito sem antes prever quem ganha poder com o caos, quem perde, quem pode ser aliado, quem está esperando para sabotar e como cada palavra será interpretada. Ele visualiza o final, sair fortalecido. O resto da conversa é apenas execução tática. Por fim, chegamos às entregas críticas e grandes projetos, o território onde carreiras nascem e também onde morrem. O profissional comum começa um projeto animado e termina desesperado. O estrategista faz o oposto. Ele inicia visualizando os piores cenários, os riscos ocultos, as ameaças políticas, os gargalos inevitáveis. Ele cria alternativas antes de precisar delas. Ele transforma o caos em vantagem. Quando o problema surge, ele não entra em pânico, ele apenas revela a solução que já estava pronta. Por isso, alertas notórios emergem em momentos. Não processos inteligentes, export por fim. O plano perfeito não elimina o caos, ele transforma o caos em prova da sua liderança. E se esse capítulo te fez enxergar como a Lei 29 funciona no campo real, então compartilhe esse vídeo com alguém que vive reagindo ao mundo corporativo em vez de controlá-lo. Talvez seja o empurrão que essa pessoa precisa para parar de sobreviver e começar a dominar. A Lei 29 é implacável com quem ousa ignorá-la. Os que não planejam o fim são engolidos por finais que não escolheram. Perdem promoções sem entender porquê. São envolvidos em conflitos que não iniciaram. Tornam-se vítimas de narrativas que nunca controlaram. E o mais brutal é que a queda não acontece num grande estrondo. Acontece em silêncio, quando percebem tarde demais que cada decisão incompleta pavimentou o próprio colapso. No campo corporativo, quem não prevê o desfecho vive à mercê de quem prevê. E quem usa essa lei de forma impulsiva, sem cálculo, queima reputação, alianças e estabilidade. A lei não perdoa, quem planeja sobrevive, quem improvisa desaparece. Agora, se realmente compreendeste o poder desta lei, responde-me isto. Poucos veem além das aparências, serás um deles? Imagine então uma cena, um corredor longo, iluminado apenas por uma linha de luz no chão. 3 caminhos se abrem diante de ti. Um leva ao avanço, outro à estagnação, o último à queda silenciosa. O enigma é simples e traiçoeiro. No trabalho, 3 profissionais tomam decisões diariamente. Um age rápido demais, outro só age quando tudo parece seguro. O terceiro age sabendo exatamente onde quer chegar. O final é escrito muito antes da decisão. A velocidade define o vencedor. Escolha com cuidado, alguns caminhos não têm retorno. Escreva sua resposta abaixo e veremos quem realmente compreendeu o poder por trás desta lei. Poucos ousam responder e menos ainda acertam.